Pandemia, estresse e os reflexos na saúde bucal. Vamos receber Carolina Tarouco, dentista e criadora do método HP. Fiquei curiosa, hein? Boa tarde e bem-vinda. Boa tarde, obrigada, Gisele. Bom, vamos logo para a pergunta, né? Com estresse, a ansiedade só aumenta por conta da pandemia, né? No cenário atual, qual é a influência desse estresse, dessa ansiedade na saúde bucal das pessoas, das crianças em geral? Olha, é um reflexo que os dentistas estão vendo de monte já no consultório, tá? Então tem o bruxismo ou o apertamento. O que é o bruxismo e o apertamento? Apertamento, A gente chama apertamento também de briquismo, né? São dois termos. O bruxismo é o ranger dos dentes, onde a gente movimenta a mandíbula. A gente range mesmo, faz movimentos. Isso por quê? É estresse e ansiedade. Tem várias consequências, né? Origens, na verdade. Tá. Então, por exemplo, tem gente que é nervoso, estressado e rói a unha. O outro tem enxaqueca. E aí tem algumas pessoas que apertam os dentes ou rangem os dentes. Então, são duas coisas diferentes, mas ambos causam dores musculares, desgastes dentários, várias interferências oclusais, né, na mordida mesmo, trazendo reflexos para os dentes, e a causa disso é o estresse, a ansiedade? Uma das causas, sim. Tipo, a minha filha tem 5 anos, ela tá estressada, é isso? Ela pode, a gente observa se o paciente faz arranja. isso, se a pessoa faz. Assim, ó, eu fico, meu Deus, eu quero acordar ela, porque ela fica fazendo assim. Tem criança que faz isso à noite, É uma situação difícil para a criança, porque a gente não consegue colocar nenhuma placa para dormir, né? Um protetor bucal, porque eles estão em crescimento. Sim. Mas no adulto, a gente tem várias formas de amenizar essa situação. Inclusive tratando a causa, que é o estresse e a ansiedade. Como amenizar isso? E a ansiedade. Então, eu percebi que agora ela é bastante em casa. Eu tento ler, acalmar tudo, mas às vezes, algumas noites ela fica rangindo o dentinho, assim. Então tem que tratar, mas isso é né? passageiro, A criançada, a gente sabe que eles são muito hiperativos às vezes e isso acaba levando, na hora do sono, eles ficam ali também na ansiedade. Vamos lá, os hábitos alimentares mudaram com a pandemia. Quais as consequências disso? Mudou mesmo, gente? Mudou. A gente tá comendo chocolate à noite. Pós períodos aí de... A molecular acabou de sair daqui, eu já tô falando que tô comendo chocolate à noite. Pois é, além da questão dos doces, né, a frequência alimentar também. A gente tá em casa, a gente come muito mais picado, né? Toda hora belisca alguma coisa, vai na geladeira. Então, isso é muito ruim, porque o ideal seria a gente comer, aguardar em torno de 20 a 30 minutos, escovar os dentes e ficar ali um período para que a gente tenha uma proteção bucal promovida pela própria saliva. Mas se a gente não dá um tempo entre um alimento e outro, os lanches e refeições, a nossa saliva não consegue proteger os dentes e a gengiva. Então, não adianta você, terminou o almoço, escovou o dente. Passou 20 minutos, já tá comendo de novo, não? Não é legal. Gente, não é legal. Além de você, né, criar uns quilinhos aí, que, né? Tem essa questão de dar tempo para a saliva agir. Quanto tempo tem que dar, mais ou menos? Olha, na verdade, isso varia de pessoa para pessoa, mas... Gente, é tudo muito tudo se fala, né? Na nutrição, fala comer a cada 3 horas. Não tem uma regra. E essa caiu faz um tempo já, né? Porque antes era assim, gente, comer de 3 em 3 horas. Lá vai eu comer sem fome. E agora fala que você tem que comer quando tá com fome. Tá com fome, São vários estudos que vão vindo, tem várias ideias. Cada um defende um tema e eu acho que tem que ver o que funciona para cada um. É muito individual isso, né? É muito individual. Eu mesmo testei todas que você pode imaginar. Bom, qual é o reflexo da pandemia para as crianças? A gente já falou um pouco, né? A ansiedade, tem a questão da rotina também da criança. Muda não tá indo para a escola, então aqueles horários que eles tinham fixos, né? Do lanche, do almoço, às vezes mudam um pouco. E eles ficam mais nos beliscos. Eu também sou mãe, né? Então, é difícil. 3 aninhos. E é difícil, eles ficam, né? Tem o estresse da própria criança, aquela ansiedade deles. Sim. Mas até a gente, né? O tempo, a gente trabalha. Então, como é que faz para acalmar as crianças? Muitas vezes, dá um negocinho aqui, um ali, senta ali para comer. Eu falo que eu tô craque em conviver com o Cosmo, porque ela tá sentada, eu tô no telefone falando com um, escrevendo no outro. E ela puxando meu cabelo aqui, assim e me chamando pra brincar. E eu acho que eu acostumei, sabia, com isso. Eu acho que eu falei, não, relaxa, normal, né? vai passar, é só uma fase. No começo eu tava ficando doida. E isso porque eu brinco bastante com ela, desço ainda, mas a rotina é muito importante. Muito. Principalmente também pra saúde bucal, né? Sim, até pra higienização deles, né? A questão de, olha, agora é hora de escovar os dentes. E em casa ficou um pouco bagunçado por conta dessa variação, né? Não tem muito mais regra, ainda mais os pequenininhos. Como que a gente vai falar? Toda hora você precisa ver a criança na geladeira. O que é isso? É um Danone. E eles querem, né? Eles querem comer, porque tá ansioso, quer comer. E outra coisa nas crianças, tudo muito molinho, né? Danoninho, bisnaguinha, tudo muito... E isso também não ajuda a desenvolver até a arcada dentária dessas crianças. Tem essa questão também. A alimentação mudou muito, né, com a evolução.
E aí, por isso que a gente não tem mais dente do siso, por exemplo, vai diminuindo. Tem gente que não nasce mais, não tem mais dente do siso, né? Porque tá comendo tudo molinho. Evolução, a gente não usa tanto os dentes posteriores para mastigar. Na nossa época raiz, a gente comia coisa dura, tinha que chegar e morder mesmo. Homem das cavernas, arrancava a carne lá, né, no dente. Então, o ideal é dar pra criança, por exemplo, um frango. Coisas fibrosas, onde eles mastigam, isso é muito bom. A criança pegar o frango com a mão mesmo. Comer. Criança raiz, pegar o frango ali, comer com a mão, rasgar assim. Esse é o ideal. Ajuda até, a gente fala, né? Olha só. A maçã, por que limpa os dentes? Porque mastiga muito mais. Mas olha o que eu faço. Corto a maçã, gente. A maçã. Não. Mas ela vai mastigar maçã durinha também. Já tem um efeito. Já tem um efeito, uma mas cenourinha comer crua. a maçã, né? Mas funciona. O importante é comer. Melhor do que aquela criança que não come nenhuma fruta, nenhum legume, né? E falando ainda das crianças, tem que escovar os dentes após o café, almoço, já tá tudo bonitinho. A gente recomenda pelo menos após as principais refeições, a higienização. E bem completinha, perfeita antes de dormir. Porque durante o sono a salivação diminui, a gente fica com a boca mais seca e aumenta o número de bactérias. Então é onde acontece maior número de... Então a noite tem que existir. É importantíssimo, completo. Mãe, se vocês, né, são que nem eu, às vezes tá muito cansado e eu vou na força do amor e do ódio, escovar o dente da criança. A partir de quantos anos a gente tem que deixar a criança escovar o dente sozinha? Porque na escola a gente não sabe se ela tá escovando direitinho, né? À noite a gente garante papel. Por isso que à noite o pai ou a mãe tem que estar junto, higienizar. Com quantos anos tem que deixar a criança escovar? Na verdade, deixar escovar desde que eles pegam a escova, pode deixar escovar sozinho. Fica lá, eu acho. Mas é assim, escova sozinho e depois o pai ou a mãe escova na sequência. Mas eles precisam manipular a escova, ver o adulto escovando, para levar isso, né? Olha, o exemplo, eles seguem muito exemplo. Então, isso é importante. Então, papais e mamães, vocês que não escovam os dentes à noite para dormir, repensem, por favor, isso, hein? Porque é tudo, né? Verdade. Como as pessoas podem agir em casa para a prevenção de doenças orais? Bom, vamos lá. A gente está tendo um problema muito grande de aumentar o número de pessoas com cáries, com dores, não só dores musculares, como o do bruxismo que eu falei, mas dor de dente por cárie também, né? Ou mesmo uma gengiva muito inflamada, que aquilo evolui para uma perda de dente, porque perde osso e aquele dente vai amolecendo e dói, mas muitas vezes não dói. E aí, quando vão para o dentista, a situação já está grave, ao ponto de perder o dente, que é uma coisa muito importante. A gente não quer. Vocês estão atendendo? A gente atende naquelas medidas, né? Emergências. Só que a gente está bem preocupado, porque os pacientes não estão indo preventivamente, e aí isso acaba, quando eles vão, a coisa já está feia. Está evoluído o problema, e aí tanto o custo para o paciente fica maior, porque ele tem mais procedimentos para realizar, né? E o problema de perder um dente também, porque eu falo assim... E dente não tem cara, hein, gente? Meu Deus do céu, não tem cara. Então, assim, o que a gente pode fazer é tentar, em casa, né? Quais são os cuidados que a gente pode ter? Uma higiene bem completa, então eu falo muito do fio dental. Isso, como eu já aprendi, desde a escola, que cada um ensina de um jeito, um fala que tem que botar para baixo, outro fala que tem que fazer assim. Cada um ensina de uma maneira, né? A gente, a doutora pode ensinar a gente... Posso. Como que é a forma ideal, assim, tanto o adulto quanto a criança. Então, a técnica da criança é uma técnica mais simples, por conta da coordenação motora, né? Então, a gente fala para eles fazerem bolinha mesmo, na parte externa, né? Com os dentes fechados. E vai fazendo bolinha, bolinha. A gente também não. A gente não. A gente é bolinha... aí a gente vai varrer. Vai fazendo uma inclinação, né? A escova próximo da gengiva e varrer da gengiva para a ponta do dente. Isso na parte externa, na parte interna, onde mastiga. E na parte que a gente mastiga, a gente pode fazer um vai e vem, um trenzinho. A gente fala para a criança, é um trenzinho. Porque ali... Olha, ela vai gostar. Eu faço sempre barulho, música, ela adora. Legal. Mas, por exemplo, no adulto fazer esse movimento é muita força e isso pode causar a retração de gengiva, que é aquele afastamento da gengiva, onde dá hipersensibilidade e a gente tem outras consequências por isso. Então, a técnica é muito importante para a gente limpar e não trazer prejuízos para essa gengiva. Quantas vezes? Ou não tem o número de vezes? Não, o importante é a escova ser de cabeça pequena, macia, para você ir dente por dente, né? Vai indo, começa de um lado, vai até o outro. E é melhor, você fala cerdas, né? Cerdas macias. Cerdas macias ou as mais durinhas? Então, existe também uma individualização disso, né? A gente consegue com o paciente, mas o problema é que muitas pessoas colocam força. Então, somar... Povo bruto, né? Eu acho que... bruto, gente. Pega com carinho na escova seu dente. Mas, assim, se colocar uma escovadura com uma força na mão, você vai, além de desgastar o dente, vai ter esse problema gengival também. Então, não é legal. Então, vai na delicadeza. É o jeitinho, é delicadeza. E aí, a gente, no consultório, tende a ensinar, né, para cada paciente. Primeiro passa o fio dental e depois escova, ou primeiro escova, depois faz o fio dental? Eis a questão. Ótima pergunta. Primeiro, passar o fio dental.
Primeiro é o fio dental. E uma dica que eu queria dar, bem legal, existe fio e fita dental. O grosso e o fino. Isso, quando as pessoas têm os dentes muito juntinhos, pode usar fita, que ela é mais fininha. É fino? Ah, não consigo saber assim. Jura? Porque é Como só você vai saber? A hora que o paciente está na cadeira, eu passo um fio dental. Seu dente está muito Como apertado. Como que a gente sabe? Ah, tá. Como a gente sabe se é apertadinho? Difícil de descer, difícil de subir. Se é difícil de descer, é apertadinho. E aí usa? A fita. Usa a fita. Agora, você tá lá, passeia... Tá folgadinho. Fio. É o fio. Tá. O próprio paciente consegue perceber. Alguns falam, ai, doutora, eu não consigo passar o fio dental direito, é difícil de eu entrar, não consigo. Tenta a fita dental. E nas crianças existe um fio dental que a gente chama de fio dental montado. Com quantos anos você tem que usar fio dental? Tem dente, tem que usar. Jura, gente? Eu nunca usei fio dental na minha filha. Abafa, corta essa parte. Mentira, pode falar. A criançada costuma ter muita cárie no meio dos dentes, porque é onde para o alimento. Tem que usar o fio dental. Mas tem um fio dental especial para criança? Tem, então. Para facilitar, existe um fio dental que ele é preso como se fosse um arquinho, assim. E você vai passando com uma mão, assim, encaixa no meio dos dentes. É uma opção, porque a gente sabe que é difícil passar em criança. Gente. E fazer prevenção no dentista. Leva pelo menos a cada 6 meses. Ela não tem nada, dente bonitinho. Que maravilha. Então, os cuidados de higiene é fio dental, escovação. E tem uma coisa também que eu vou falar que muita gente não faz. Língua. Isso. Ai, não acredito. Garota da língua, minha gente. Usa essa língua direito, não é? Tem que escovar a língua. Mas não é só escovar. Tem que passar aquele negócio lá de... raspador ou limpador lingual. Tá. Escova não limpa a língua. Isso só uma vez por dia? Pelo menos uma vez por dia. Tá. Quem chega pra mim e tá com aquela língua muito branca, né? E pode botar a língua pra fora, porque vai caminhar, né, gente? A gente pula essa parte. Língua muito branca é sinal que tem sujeira ali. Sério? Então, quero mover a língua de todo mundo hoje. Quero saber quem é que tá escovando a língua direito. Não, e eu vou te falar uma coisa pior ainda. A principal causa do mau hálito é essa sujeira na língua. Jura? 90% das causas de mau hálito tá na boca. Meu Deus. E as pessoas acham que é do estômago. Não, gente, eu sempre ouvi falar que era estômago, tá vendo? Não, é na língua. E aí o cuidado é que você tem que usar um limpador, porque a escova, ela só vai bagunçar aquela sujeira. Ela não vai remover. Então tem que ter um limpador. Um limpador, todo mundo. Até, assim, as crianças que costumam ter uma saúde... E adianta escovar a língua da criança ou não? Com escova. Pode. O meu filho, ele já acostumou. A língua, ele já põe a língua pra fora e a gente passa a escova. De ladinho a escova, assim, Tá, então é o limpador e qual é o outro? O raspador. É, a mesma coisa. Tudo acha na farmácia, né, gente? Na farmácia tem vários modelos, aí você compra o que você mais se adapta, é bem tranquilo. Tá bom, vamos falar agora da escovinha que tem vida própria, sozinha? É boa ou não é? Escova elétrica. Olha as empresas aí de olho em você, doutora. Tô nem vendo. Escova elétrica. É assim, a gente a princípio indica para quem tem falta de coordenação motora, então crianças ou idosos ou pacientes especiais. E então, isso vai facilitar, porque a escova elétrica, ela tem movimentos, né? Então, você não precisaria fazer movimentos com a mão. Você só segura a escova... E ela faz sozinha. E ela faz esse movimento sozinha. Então, se um adulto que está acostumado a fazer uma higiene faz um movimento, mais o uso da escova elétrica, pode ser um excesso. Então, tem que ter um cuidado com a orientação de como usar e as indicações também. A gente falou como escova o dente, mas não falou como usa o fio dental. Fio dental. Porque tem gente que faz... E eu fiz bonitinha, porque me ensinaram bonitinho, gente. É de baixo, como se fosse tirando, né? De baixo tem que descer um pouquinho dentro da gengiva. Eu falo que é como se fosse... sabe quando engraxa o sapato? Nem sei se hoje em dia ainda mais tem essa... Engraxa, gente. Engraxa, né, os homens. Ricardão, quando ele tá aqui, mas ele engraxa o sapato. Aquele movimento de engraxar o sapato, o bico do sapato, imagina que é isso fazendo na bordinha do dente, perto da gengiva. Né? Ou mesmo uma toalha nas costas, enxugando, sabe? E isso a gente faz dentro da gengiva, na bordinha. Então, quando desce, o fio dental chega uma hora que ele para, ele não vai mais. Senão você leva a sujeira para baixo aqui e não sai nunca mais, né? Então lá. Você faz esse movimento de vai e vem e volta com o fio dental. Por isso que a escovação é depois. Se ficar algum resíduo na parede ali, a escovação acaba de remover. E aí a limpeza de língua por último. E enxaguante bucal não é uma coisa recomendada para uso diário. Jura? Sim, senhora. Tá fazendo tudo certinho, só que não, né? Não é recomendado. Olha, é assim, é muito bonito, né? É muito bonito o gostinho que fica na boca, Sim. as pessoas acham que isso que resolve o hálito, só que não. Então, não é isso. Vai escovar a língua, gente. Melhora essa língua aí de vocês, viu? Se as pessoas usarem o que remove a sujeira mecanicamente, o que é isso? Tira a placa bacteriana, que a gente chama, né? Que está em volta dos dentes e sobre a língua. O que faz a remoção é fio dental, escova e limpador de língua. O produto químico, o enxaguatório, ele vai auxiliar.
Então, para alguns casos, é importante, se o paciente tenha realmente uma dificuldade ou tem uma tendência, algum problema gengival ou há uma suscetibilidade, tem mais cáries, né? Um paciente tem muita cárie. Então, aí o dentista recomenda o que é mais ideal. Se a pessoa tem muita cárie, tem alguma coisa a ver com genética? Tem alguma coisa a ver, não? Tem. A cárie, ela é multifatorial, né? Então, tem várias causas que podem gerar uma cárie. Dentre elas, alimentação. Alimentação, quando você fala de doces, nada a ver? Sim. Carboidrato e açúcar. Carboidrato e açúcar. O carboidrato vira açúcar também, né? Sim. Então, a bactéria, ela fermenta aquilo e libera um ácido que vai gerar uma cavidadezinha no dente. Toda vez que a gente comer uma coisa, tem que escovar o dente? Comer um pãozinho ali, tipo, tô aqui no programa, comer um pãozinho e tal. É assim, é o ideal. Quem tem uma boa saliva, a própria saliva, ela vai fazer essa limpeza. Como que a gente sabe se tem uma boa saliva? Vamos lá. Esse é o meu tema preferido. Você me perguntou da cárie. Quem tem uma boa saliva tem menos cárie. Quem tem uma boa saliva tem menos problema de gengiva. Quem tem boa saliva tem menos mau hálito. Porque ela tá ali cuidando da nossa boca. A saliva é tudo. É tudo de bom. Então, todo paciente que tem uma boca mais seca, que tem algum problema, às vezes toma muito medicamento, tem várias coisas que deixam a boca seca, tá? Então boca seca que não tem uma boa saliva. Só que muita gente percebe a boca seca. Tomar uma água, Toma água. Melhora? Essa é a fonte da saliva. 99% da saliva é feita de água. Olha que coisa boa. Mais pouquinho, Jaque, carrega aqui daqui a pouco, viu, Jaque? Vou melhorar minha saliva, gente, tô precisando, vai. Então, assim, isso é uma orientação que o dentista deveria dar, ingestão de água com mais frequência. Nunca ouvi isso, tá? Do dentista, já ouvi que tem que beber água, mas o dentista não. Eu abordo os pacientes com uma forma um pouco mais integrativa. Então, a gente fala da água, o método HP, garota, fala sobre o método HP. O método HP é o método da litose na prática. Então, antigamente, eu esperava o paciente vir com um problema de mau hálito me procurar. Eu trabalho há 15 anos nessa área. E aí eu comecei a perceber que não, que as pessoas às vezes nem percebem que estão com mau hálito. Então elas precisam de orientações e de diagnósticos antes de acontecer a percepção ou de alguém avisar. Até porque as pessoas têm vergonha de avisar, né? Você tem mau hálito, vai ver. Como você vai falar isso, gente? Sabe o que tem que fazer? Já fiz novela, tá? Não vou contar de ninguém aqui e tal. E uma vez fui atuar e o homem tinha mau hálito. Eu falei, e agora? A menina falou, dá um house pra ele. Eu falei, gente, oi, toma um house. Ele vai saber que é pra ele, né? Pois é. E aí, só que ele não sente nada, né? As pessoas não percebem que tem problema, né? O nariz se acostuma. Então, esse método HP, você analisa o indivíduo Inclusive, eu tô ensinando os dentistas a entender sobre essa questão. Um curso para dentistas, Que legal, sobre o método HP. Sobre isso daí. E aí, a gente aborda, por exemplo, a saliva que a gente estava falando, essa questão, se não tem água, se não tem saúde mental. O sono, que foi falado também. A gente tá tudo interligado, É tudo interligado. Gente? Atividade física, saúde mental, tudo isso interfere na saúde bucal. Se você tá com a boca seca, minha gente, sua saliva não tá boa. Começa a beber água. Ou saliva grossa, aquela sensação de bolo na garganta, tem vários sintomas. Aí eu olho prestando atenção, estou com bolo na garganta. Quem fala muito é bom ou ruim? Seca a saliva, né? É ruim. Professora, advogada, apresentadora, Jura? Olha só, fala demais. Gente, minha saliva é boa, viu? Não queima minha saliva aí não, gente. Hein? Tome água, eu tenho que beber água o dia inteiro. Doutora Carolina Tarouco, dentista e criadora do método HP, muito obrigada, viu? Até breve. Seus contatos para quem quiser saber desse método HP, cuidar aí da saúde bucal. Legal. Para dentistas, o meu Instagram é @Carolina Tarouco, é meu nome. E para pacientes, @naturalodonto. Obrigada, Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. E eu vou ficando por aqui, mas ele vem chegando com carinho e bem fofinho. Até rimou, viu? Luciano Faccioli, é com você, meu querido. Beijo, minha gente. Até breve. Oi, gente, tudo bem? Grande abraço, que seja uma semana, está sendo, né? Esse negócio de que a partir de hoje, que a partir de amanhã, de ontem, poxa, que possamos estar e estamos vivendo dias, apesar da pandemia, dias extremamente positivos. Como eu falo, de raça, de luta, de garra, de determinação, apesar da pandemia, não é? A sequência da Tarde Top pela Rede Brasil de Televisão, rbtv.com.br. Obrigado a você que nos acompanha no canal 50.1. São várias umas maneiras, os jeitos, não é? As sintonias de que vocês podem nos acompanhar. Então, muito obrigado. Hoje eu vou fazer o seguinte, nessa parte aqui do nosso programa, vamos fazer 2 em 1. Antigamente tinha aquele aparelho de som gradiente, era 3 em 1. Não,
Aqui é 2 em 1. Falar de 2 assuntos ao mesmo tempo vai ser um grande bate-papo, como eu gosto de trabalhar. E um dos assuntos é a gastronomia, com o chefe Maurício, que aqui está. Maurício Nogueira. Tudo bem, Maurício? Boa tarde. Tudo bom, Luciano? Boa tarde. Prazer. Eu vou te ser muito sincero, eu sou totalmente xarope das ideias. É a primeira vez ou você já veio com a gente? Na casa eu já venho há bastante tempo, mas com você é a primeira vez. Em quais programas você vinha? Da Nani, da Amanda. Tá, isso. Agora dê adeus para elas, não vem mais e fique só no nosso. Ou da nossa parte, para alegria da Nani, Amanda, que está lá na TV Aparecida. Aliás, um beijo para Amanda. E aí fala, Nani, com você eu não quero mais voltar. Fala para ela numa das câmeras. Nani, agora o meu caso agora é só com o Luciano Faccioli. Fala, com você nunca mais, fale. Com você nunca mais. Aí, ela fica felicíssima, é uma alegria só. Maurício agora vai ter 3 horas para falar. Maurício, o que você vai fazer, brincadeiras à parte? A Nani que vem na sequência da tarde top, como todos os dias, né? Luciano, eu vou fazer um crepe 4 queijos. Tá. Crepe é bem parecido com a massa de panqueca, só que é uma massa mais fina. A panqueca é mais grossa, de origem americana. Tá. Crepe é francês, vou fazer ela bem fininha, com recheio de 4 queijos. Vou usar um requeijão, mussarela, provolone e o gorgonzola. Eita, aliás, por aí, você sabe, tem colegas seus que anunciam, colegas que eu digo do ramo de gastronomia, independente do que seja pizza, 4 queijos, camarão, 4 queijos, não sei o quê, 4 queijos. Você vai lá, eles botam um requeijão qualquer e fica por isso mesmo. Aí é estelionato, hein? Aí não dá, né? A qualidade dos ingredientes que você vai usar, independente de se é caro ou não, a qualidade tem que ser boa. Sim. Ingredientes de qualidade. Aqui eu estou usando ovos orgânicos lá da Sarre. Os queijos, eu procuro usar o queijo com uma cura maior. Tá. O requeijão, sempre um requeijão muito bom, porque requeijão de baixa qualidade tem um amido maior. Tá. Então ele deixa a receita mais grossa, a textura fica indigesta. Legal. Você já vai ensinar então como... Atenção, Brasil, hein? Ai, ai, ai. É hora do lanche, que hora tão feliz. Mas não vamos comer biscoito São Luís, não. E sim, o crepe que o Maurício vai fazer, que é espetacular. Crepe de 4 queijos, mini crepe de 4 queijos, já é atração. Bom, eu também recebo, e para vocês só observarem, Maurício ao meio, estamos mantendo uma distância, que entendemos aqui na Rede Brasil, uma distância segura, conforme as consultas que fizemos a profissionais da área médica, não é? Como o Maurício também mantém uma distância segura do nosso outro convidado e eu principalmente. Professor Rodney Domingues, como vai o senhor? Boa tarde. Olá, boa tarde, Luciano. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, viu? Professor que é coordenador do IFEPEC. O que é o IFEPEC, para quem nos vê ficar sabendo, professor? O IFEPEC é um instituto FEBRAFAR de pesquisa e educação corporativa, né? Então, o objetivo do IFEPEC é exatamente fazer pesquisas, muitas relacionadas à área de medicamentos, de saúde, e a gente vai acompanhando a tendência de mercado para poder cada vez atender melhor o paciente, o consumidor. Aliás, um dos motivos do professor aqui estar é que 59% de idosos, e nós temos, professor e Maurício, nesse instante, assistindo a Tarde Top, um número grande de pessoas 50 a mais. Temos de todas as idades, mas 50 a mais é um público que tem uma parcela que marca uma presença maior. Então, será que você é desse time? Infelizmente, não é? 59% de idosos, esse percentual já deixou de comprar medicamentos por falta de dinheiro. Isso é resultado de uma pesquisa, não é? Sim. Alguém chutou o número e bola para frente. Não, lógico, né, professor? Perfeito. Uma pesquisa que foi feita recentemente, nós entrevistamos 2.500 pessoas no Brasil todo. Sim. Ouvimos cada uma delas, não só relacionada à dificuldade de compra de medicamento, mas a outras dificuldades também. E esse é um dos resultados que nós obtivemos. Então, mas daí antes do Maurício começar e dar a arrancada aqui na receita, aí eu pergunto ao senhor, que é um profissional dessa área, estudioso e que vive o dia a dia dessa situação. Mas se alguém toma, e todos, né, a maioria das pessoas tomam um remédio de uso contínuo, né? Quem tem pressão alta, é remédio para a vida inteira. Eu tenho,
Quem é diabético? Eu sou. Remédio para a vida inteira. Insulina, até o dia que eu não me emendar, não tomar vergonha na cara, dá-lhe insulina. Então, até o dia de São Nunca, eu, por exemplo, Luciano Fatioli, serei obrigado ou vou conviver com alguns medicamentos. Isso eu entendo, não somos médicos, mas isso entendemos que acontece na maioria do caso de pessoas assim ou idosas, quando algumas doenças já se tornam mais presentes. E aí, como driblar isso, professor? Pelo amor de Deus. 72% das pessoas com mais de 50 anos declararam que tem uma doença crônica. Tá, sim. É provável que seja mais, porque muitos não procuraram um médico, não tiveram acesso. Perfeito. Então, é um percentual muito representativo. E desses 72%, muitos têm mais do que uma doença crônica. Correto. Então, pode ter hipertensão e diabetes, reumatismo. Sempre uma associada à outra, normalmente, a maioria, mais de uma doença crônica. Não sei se o senhor concorda, e Maurício, quero a tua opinião também. Você tem algum problema de saúde, não? Eu até comentar. Por favor. Do jeito que o Luciano falou, da maneira de ele se comportar com relações a hábitos alimentares, atividade física, isso pode interferir no futuro nessa doença crônica. A melhoria dela ou não, ou até manter ela estável para que ela não fique mais forte, como a hipertensão, né? Por causa da atividade física. Eu vou no sal do Himalaia, que é uma tentativa para dar uma segurada para a bicha não bater lá no teto, assim, né? Beber bastante água, né? Mudar alguns hábitos, né? Aquelas regras que, são básicas, mas que a gente basicamente, ou pelo menos muitas pessoas, acabam não seguindo, né? Exatamente. Uma dúvida, professor, com o senhor, antes, e aí prometo na sequência, o Maurício já coloca a mão no crepe, né? A mão nos queijos aqui para começar a receita. Professor, eu vou até numa perguntas aqui. A saúde dos idosos, ela piorou nesse momento de pandemia? É uma pergunta. Aí sei que aqueles que nos assistem, Gorducho, lógico, né? Com Covid paralelo. Covid, a saúde piorou dos idosos? Quer dizer, o que a gente procurou investigar, tirando o Covid, né? Se havia algum agravamento, alguma nova doença. E tinha... Então, o que a gente percebeu numa escala mais elevada, né, um índice, por exemplo, de 15% de pessoas que não tinham depressão, passaram a ter depressão durante a pandemia. Isso é. Agora, outras enfermidades, como pressão alta, os índices ainda estão dentro da margem de erro. Não dá para dizer, olha, nós temos mais hipertensos, ainda é muito cedo para a gente dizer se alguns outros casos novos de diabetes, né, esteja relacionado ao ambiente pandêmico que nós estamos vivendo. Perfeito. Bom, quem quer, deixa eu fazer uma pesquisa aqui com a rapaziada da retaguarda. Quem quer crepe? Levante a mão, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Aquele que está embaixo da mesa e não é o Gabigol no dia do cassino, 10. Mais a Jana com a irmã dela e gêmeas também, que se for pelo tamanho que comem vão mastigar o prato, 12. 12 pessoas querem o crepe, Maurício. Tá ótimo. A bucha está com você. Aqui dos pequenininhos eu creio que já deu um para cada um de Já deu. Para aperitivo, né? Você sabe que a primeira coisa que eu faço é contar, né? Ingredientes para o mini crepe de 4 queijos que o Maurício Nogueira vai fazer e o professor Rodney. É o seguinte, professor, aqui não pagamos cachê em dinheiro para quem vem aqui, não tem essa verba. A gente paga em comida, pode ser? Tá feito? Sem Tudo dúvida. bem? Comida boa. Então tá aí, comida boa. E o pagamento é bom, hein? Para a massa, olha o que o Maurício vai utilizar, pessoal. 200 ml de leite. Leite pode ser desnatado, quem faz questão ou não? Leite pode ser desnatado, integral, não tem problema não. Não tem problema. Você usar aquele de arroz, de amêndoa, que é muito forte. Usar os leites tradicionais mesmo. Perfeito. Uma xícara de farinha de trigo, 3 ovos. Você usa ovos orgânicos por quê? Porque o ovo, ele tem uma concentração grande, o processo do ovo lá tem uma concentração grande de toxinas e tal. Tá. Então, ovo orgânico, leite, sempre bom você utilizar alguns alimentos orgânicos para a alimentação ficar balanceada. Legal. E aí, 20 ml de óleo de canola, e ainda sal a gosto. E como eu comecei ontem em TV, eu tenho poucos anos de profissão, agora que eu me liguei no monitor,
que está aparecendo a receita ali. Essa TV tá chique demais, hein? Esse programa, diria o falecido Ataíde Patrese, aquele do microfone de ouro, simplesmente um luxo, não é? Vamos lá, Maurício, comece, por favor. Ó, seguinte, aqui você já disse os recheios da massa, é uma Sim. massa tradicional, a gente vai bater ela no liquidificador. Depois eu vou explicar certinho, mas é uma massa simples. Para o recheio, que é uma parte mais complicada um pouco, eu coloco todos os queijos na panela. Tá, não, só dei risada porque você falou vai bater no liquidificador e eu coloquei meu celular para carregar, quase que eu desliguei o liquidificador da tomada para roubar aquela tomada, mas tem 2 saídas, tá tudo ligadinho. Ótimo. Lá. E aqui para o recheio, a panela já pré-aquecida, eu coloco os queijos, mussarela, provolone e o gorgonzola antes, eles vão dar uma leve derretida, Tá. Vai liberar os aromas. Depois eu coloco, o requeijão tem que ser por último, porque ele já tem uma consistência já cremosa. Tá. Então eu quero deixar esses aqui na consistência cremosa. O requeijão, que é, pelo menos na minha ignorância, falando português claro, em relação ao conhecimento que você tem de gastronomia, eu procuro, para dar uma segurada no pançômetro, comprar sempre requeijão light. É o que eu estou usando aqui. Ah, tá, porque eu ia te perguntar, porque ele é mais molinho, né? Não sei se aguarda o termo, tudo bem. Por que do light? Não tem alteração de sabor, porque a receita é a mesma. O que eles usam? Redução de sódio Tá. e redução de alguns produtos que, por exemplo, carboidrato, eles tiram, açúcar na receita, eles tiram. Tá. Mas eles sempre procuram, dependendo da marca, né? Nenhuma marca de baixa qualidade vai ter opção light. Tá. São marcas mais... Sim. São marcas melhores, né? Com produtos de qualidade melhor. Então ele vai sempre procurar a mesma receita com baixo sódio, baixo gordura, mas tem que padronizar o sabor, né? Legal. Tem uma marca super conhecida, é essa que eu estou usando aqui. Quer falar? Pera, antes de eu perguntar, porque aqui também não vamos dar nada pra ninguém. É sua parceira ou não é? Não é minha parceira. Então vai se catar, não se fala o nome, vai. Ok. Ah, aqui é assim, professor, dente por dente. Ah, vai, pô. Quer graça, vai no departamento comercial, pô. Não é verdade? Tá certo. Vai andar que o mundo é grande, né? Né, Cauê? Né, Ricardo Edgar? Ó, Luciano. Ricardo tá parecendo o seu Basílio, quando vivo, né? Lógico que já morreu na quadra da Rosa de Ouro. Sentava assim pra ver as mulatas. Vamos lá. Só a diretoria, né? Só a diretoria. Senta assim no alto. Eu vou adicionar meia xícara de copo de leite. Por quê? Que é pra deixar ela mais cremosa, porque depois ela não vai ficar ligando tudo. Posso jogar creme de leite? Posso, mas vai ficar um pouco mais gorduroso, tá? Então eu tenho uma pergunta a você que Rony me passou agora naquela câmera ali. Posso jogar o creme de leite? Pode, mas o creme de leite fica mais gorduroso. Pronto. Eu já tenho, a consistência já vai ficar legal. Tá. Então eu uso o leite para dar uma Olha, ligada. eu vou perguntar ao professor, mas depois dessa é capaz dele falar, pô, eu vim aqui para falar do assunto em pauta ou estão de brincadeira? O senhor cozinha? Perguntei, quero responder, responda. Olha, na realidade eu faço só o trivial. Viu? Trivial mesmo. O arroz com feijão. E olha lá. Só o trivial. Literalmente não. Literalmente. Eu também. Somos dois, né? Bom, Então, aí diga lá, Maurício, a sequência. Ó, então agora eu vou colocar os ingredientes no liquidificador. Tá. Sempre começando pelos líquidos, aí já é uma coisa básica. Tá, que você colocou aí o leite? O leite. Que são... Pera que eu não lembro de cabeça mais. 200 ml de leite. 200 ml de leite. E agora? 2 ovos. 2 ovos, 2 não, 3. Eu tô usando 2. 2? Ah, tá legal. Orgânicos, que é uma sugestão do Maurício Nogueira, chefe Maurício Nogueira. Farinha de trigo. Farinha de trigo, 1 xícara. Vamos na medida aqui. Tá. Boa. 1 xicrinha de farinha de trigo. Tá. Sal a gosto. Sal a gosto, mas vai salzinho devagar. aqui, doutor, professor, muito sal ou pouco sal? Pouco sal, né? Vamos usar Sou pouco hipertenso sal. também. Porque os queijos também já tem um Sal lá em bastante cima. sódio, né? Tá. Pra poder fazer Você usa a sal cura. normal ou usa aquele do Himalaia? Nada? Eu tô usando o rosinha do Himalaia. Isso, que eu uso em casa também. Mais minerais e menos Minha sódio. mulher, quando chegou e comprou esse sal, olha, agora esse sal em casa, eu não conhecia. Sou bicho bronco, né? Aí faz um creque-creque lá, né? E vem umas pedrinhas junto, falei, mas isso vai me quebrar os dentes. Pra Ela, trocar. não, ô Anta, isso daqui dá uma moída e só vai sair o sal mesmo. Falei, me perdoe, né? Vamos lá. Bom, e agora é só bater no liquidificador. Tá. Não tem muito segredo, deixa eu colocar o resto aqui. Repita, Jack, por favor, em meu ponto mágico, por favor. 3 minutos para encerrar esse bloco. Ordem dada será ordem cumprida. Vamos lá. Vou Vai bater tudo agora. Massa é como se fosse uma massa de panqueca tradicional. Perfeito. Eu consigo fazer essa massa doce? Consigo. Tirando o sal, adicionando açúcar, um pouquinho de baunilha, aquela essência,
E se eu colocar um fermento, ela fica aquela panqueca americana alta, sabe? Aí vai a gosto da pessoa. Vai a gosto da pessoa. Tá, legal. Vou bater aqui, fechou? Vai lá, por favor. Vamos lá, esse liquidificador é de patrão, você viu? Esse daqui eu tive que fazer um curso nele antes de... É brincadeira. E hoje ele tá funcionando, você deu sorte, hein? É o seu dia de sorte, né? Professor, me diga uma coisa, por favor. Professor Rodney Domingues, coordenador do IFEPEC. Opiniões e necessidades de idosos. Por que vocês se preocuparam com essa parcela gigante do público, da população brasileira, hein? Então, Luciano, todos nós sabemos que a população está aumentando na faixa etária acima de 50 anos, Tá. na mesma proporção que ela está diminuindo. Perfeito. Né, o público jovem. A gente estima que em 30 anos, a população de mais de 50 anos será mais numerosa do que a população jovem. Tá. Isso exige, né, tanto do poder público quanto da iniciativa privada, toda uma adaptação de produtos, de serviços, né, para atender essas necessidades. Essa faixa que o senhor fala, por exemplo, eu estou vendo que passou aqui na nossa retaguarda o Enoque, nosso engenheiro, um de nossos diretores da Rede Brasil. Ele sempre fala, eu tenho mais de 50, mas me sinto, me comporto e sou verdadeiramente um homem de 35. Eu falei, pô, mas é uma diferença grande. Mas ele garante que é. Isso é real, na sua opinião? O que o senhor pensa, hein? Então, todas as pesquisas, né, que a gente analisa, que foram realizadas nos últimos anos, geralmente eles pegam pessoas a mais de 50 e colocam todas como se fosse todo mundo junto. Uma única categoria. Perfeito. No nosso entender, isso é um equívoco. Tá. Porque se a gente pegar hoje a faixa etária entre 50 e 60 anos, as pessoas estão muito ativas, estão muito saudáveis, né? Sim. São muito produtivas, né? De 60 a 70 anos, você também vai ver as pessoas com atividades talvez muito similares. O senhor fala um detalhe, eu sou de Santos, no litoral de São Paulo, né? Maurício, professor. E lá, a quantidade de senhores e senhoras nessa faixa de 50 a 70, eu já faço um bolo só, na praia fazendo sua atividade física, fazendo sua caminhada no calçadão, fazendo sua natação no próprio mar, é um negócio maravilhoso. A cidade muda a cidade muda a pessoa. A cidade muda a pessoa. Exatamente. Ó, vamos fazer o seguinte, o senhor vai continuar no tema, professor Rodney Domingues, coordenador do IFEPEC, e o nosso Maurício Nogueira, chefe Maurício Nogueira, que está fazendo um mini crepe de 4 queijos, que eu estou de olho, o crepe olha para mim, olha para ele olha para mim, olha para ele, hein? Tudo isso a gente volta depois do intervalo, ó, é assim, viu? Tarde Top, na sequência, até já, pessoal!